Fala pessoal, hoje o vídeo é diferente, hein? Diretamente aqui do nosso imóvel de leilão, com a minha esposa Renata, a advogada. Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho de como que foi o processo da arrematação, da compra desse imóvel. Mas hoje não é para falar de reforma, é para falar de leilão. Antes de mais nada, se não está inscrito, ó, já se inscreve aqui, conteúdo na prática, tá? Aqui não é enrolação, é o nosso CPF que está aqui, ó, É para isso aí. comprar esse imóvel. Amor, vamos falar de leilão aqui. Como que a gente pegou esse leilão judicial, né? O que foi esse leilão judicial que a gente arrematou aqui? Vamos lá. Esse imóvel ele foi levado a leilão por causa de uma dívida de condomínio. O que que isso quer dizer? As pessoas que moravam aqui, que eram donas, proprietárias de fato desse imóvel, elas deixaram de pagar condomínio por um longo período. E aí, o condomínio entrou com uma execução para cobrar esses débitos condominiais que estavam em atraso há bastante tempo. Eles tentaram, de outras formas, tentar reaver esse dinheiro do atraso do condomínio, não conseguiram. Então, eles chegaram no limite de pedir a penhora do próprio imóvel, da própria unidade, que isso aí é possível no nosso Código de Processo Civil, enfim, né, é uma coisa um pouco mais jurídica que eu não vou perder tempo Boa. aqui explicando para Ó, vocês. então, resumindo, pessoal, foi um leilão judicial, onde quem executou o devedor foi o próprio condomínio, né? O próprio Exatamente. condomínio aqui do prédio. Eles tentaram fazer diversos acordos, enfim, a pessoa continuou inadimplente, e aí a gente arrematou. Só que não foi um leilão, um arremate padrão, assim. Por quê? Não teve lance, tá? Não teve lance, ninguém deu lance para arrematar esse imóvel. Eu acho que a gente estava até viajando, né? Acho que a gente É, estava lá em Curaçao. nem na primeira Ah, praça e nem na segunda, né, ah, porque nesse tipo de leilão você vai a primeira praça pelo valor da avaliação e o juiz, especificamente nesse processo, falou que na segunda praça ele iria por 60% do valor da avaliação. Ninguém ofereceu lance na primeira praça pelo valor da avaliação e nem em 60% do valor da avaliação. Então o leilão ele resultou negativo. Ninguém deu lance nesse leilão. E aí a gente estava viajando, e assim, eu não prestei muita então atenção, a Renata me mandou, ó, já seria uma boa oportunidade, né? com Com 60%. 60%, né? Com 40% de desconto do valor de avaliação, mas estava fim de ano, dezembro, e aí depois que a gente viu, opa, mas espera aí, ninguém arrematou. E uma coisa que ninguém sabe é que, quando ninguém arremata, leilão judicial, você pode mesmo assim mandar uma proposta. Pode ser que ela seja Uhum. considerada, pode ser que não, vai depender muito da postura do juiz, do leiloeiro, do caso também, e foi exatamente isso que a gente fez. Eu entrei em contato com o leiloeiro que levou o imóvel a leilão e enviei para ele uma proposta. Falando, olha, eu vi que o imóvel não foi arrematado nem em primeira nem em segunda praça. No seu edital estava dizendo que se não fosse arrematado nem em primeira nem em segunda praça, pelo período de um mês após o final da praça, vocês receberiam propostas. Então, Uhum. nós elaboramos uma proposta condicional, que é o nome, né, em relação a esse leilão, falando que dizendo que nós teríamos sim interesse em arrematar o imóvel, contanto que fosse com desconto de 50% do valor da arrematação, que a gente não herdasse nenhuma dívida de condomínio, de IPTU e que a gente desse 25% de entrada e parcelasse o resto do saldo em 30 parcelas. Então, essa foi a nossa proposta que enviamos ao leiloeiro. Ele entendeu a nossa proposta, achou que ela era cabível, direcionou ao juiz, o juízo, né, que estava cuidando do caso, explicou a situação e ela foi aprovada. Então, Detalhe, né? A juíza, no caso, pediu a aprovação do condomínio, né? é, Então, obviamente que a gente mandou a proposta, mas o condomínio, que era a parte que estava executando ali o devedor, ele teve que ta- aprovar também a concordou, proposta. exatamente. É Quem está claro, né? executando também precisa concordar. A dívida de condomínio, pessoal, nesse caso aqui, não era uma dívida alta, tá? Então, mesmo a gente pagando 50% do valor de avaliação, Seria era mais do que suficiente para cobrir o débito para integral. pagar toda a dívida do condomínio. Não teria por que o condomínio não aceitar, mas o condomínio ele precisa, né, O dar exequente o precisa aceite. concordar, É. exatamente. E aí, basicamente, resumindo aqui os números para vocês, a gente conseguiu arrematar ele por 260 mil. Ele estava avaliado, né, em 520, tá?
A minha avaliação de mercado, tá? Eu acho que ele estava até avaliado um pouco mais do que vale, tá? Eu entendi que seria 480,50 e a gente descobriu, né, com corretores aqui, que de fato foi vendido, tá? Nos últimos 12 meses, uma unidade de 2 dormitórios, 60 metros quadrados nesse mesmo prédio por 480, tá? Então, de fato, a avaliação ali do digital, eu acho que ela estava um pouquinho fora da realidade de mercado. Mas fato é que a gente comprou um imóvel de 480, né? E aí não é especulação, é quanto as pessoas estão efetivamente pagando por 260. E o melhor, 25% de entrada e 30 parcelas não tem juros, tá? Mas tem É uma correção, correção. que é uma inflação, é o índice TJ. É, o índice do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que é onde a gente comprou. Parecido com o IPCA, tá? Para vocês entenderem. E a gente está pagando, tá? Então, o ponto é, a gente arrematou ele, né? A proposta foi aceita lá em Em fevereiro. fevereiro, né? Então demorou. Entrou ali final do ano, excesso do Recesso. judiciário, até o advogado do condomínio responder, enfim, efetivamente a gente arrematou em fevereiro. E Isso. desde março a gente já está pagando as parcelinhas, né? Mais ou menos 6.500 por É. mês, né? Que a gente está pagando. E aí? E agora a desocupação, né? Que é o medo de todo mundo. Então, em fevereiro, arrematamos. Quanto tempo a gente demorou, amor? Como que foi? Não vou falar todo o processo aqui, que é muito jurídico, mas não teve, tá, pessoal? Um problema com o ocupante, ele não brigou para postergar a desocupação, nem nada disso. Em fevereiro teve o auto de arrematação, e aí tem uma burocracia do próprio cartório, que demora um pouco, né? Mesmo a gente ficando em cima, indo lá. Bom, o cartório é aqui perto, hein? Renata foi várias vezes lá para tentar acelerar o É, processo. e aí, mesmo indo bastante, tem uma demora própria do nosso sistema, né? Que demora para expedir as coisas e tudo mais. Eles pediram a carta de arrematação para que a gente pudesse aí, de fato, transferir o imóvel para o nosso nome. Isso aconteceu em maio. Maio, tá. Maio que a gente conseguiu, de fato, o registro da carta de arrematação no cartório de registro de imóveis. E este cartório, especificamente, aqui onde a gente arrematou, ele só expede o auto de missão na posse após estar registrado na matrícula Uhum. que a gente virou proprietário registral. Principalmente nos casos que a arrematação ela é parcelada e o Parcelada. imóvel serve como garantia, porque aí tem uma hipoteca judicial gravada na matrícula. Então, a gente só conseguiria, de fato, ter essa esse mandado de missão na posse expedido depois de registrado. Então, depois que a gente registrou, demonstrou para o juiz que estava registrado, que ele determinou a expedição do mandado de missão na posse, que seria para a gente, de fato, tirar o ocupante daqui do imóvel Uhum. e poder ingressar no imóvel. Então, a partir de maio, que a gente começou o trâmite para, de fato, começar o processo de desocupação. E aí tem mais a burocracia do cartório, Uhum. novamente, que Demorou um pouquinho. demora para expedir, e a gente optou por não entrar em contato direto com É. o ocupante, justamente por ser um leilão judicial, porque a gente tinha pesquisado o ocupante antes e a gente sabia que ele tinha um perfil um pouco complicado. Uma pessoa, né, de brigar, agressiva, né, no sentido de ter outros processos, E em contato até com a com o pessoal do administração do prédio, prédio, a é. gente percebeu que a Uhum. pessoa não seria uma pessoa fácil, e como era um leilão judicial que tende a ser uma desocupação mais rápida e nos próprios autos, não valia a pena a gente, de repente, já se indispor. Então, a gente entendeu, pela lógica que a gente tinha em relação a Uhum. esse imóvel, que valia a pena esperar. Até porque tinha sobra no processo, então, eventual condomínio posterior, IPTU, durante o período que a pessoa tivesse ocupada, a gente conseguiria, de fato, Reaver, que é o que a reaver. gente está tentando agora, né? Então, a partir de fevereiro, a partir de março, né, a gente como proprietário, Passa a ser teoricamente, responsável. mesmo a pessoa morando aqui, a gente teria que estar pagando condomínio IPTU. Mas como a pessoa ficou morando aqui, e aí já avançando aqui um pouco, para o vídeo não ficar tão estendido, foi em agosto, efetivamente, que o oficial de justiça, Setembro. setembro, que o oficial de justiça, depois que passou todo esse trâmite, chegou com a cartinha aqui, né? O mandado. Notificou, qual é o nome? Mandado. Mandado, tem um termo jurídico, falando que a pessoa tinha 10 dias úteis para sair, Exato. né? Então, entre maio e setembro foi
burocracia, vamos dizer assim, e a gente optou em não contatar a pessoa, porque como tinha, né, dinheiro sobrando, inclusive o próprio ex-proprietário que perdeu o imóvel, vai sobrar dinheiro para ele, né? Então, depois de pagar o condomínio, as coisas, etc., ele precisa, né, aí entrar lá na justiça para reaver o dinheiro que vai sobrar, né? E aí, setembro, o oficial notificou, né, com 10 dias, e aí também demorou para conseguir, né, Um contato contato com o oficial. oficial, enfim. É isso que a Renata foi também lá no cartório, tentou falar com o pessoal, né? Por isso a importância de um advogado proativo, né? Um advogado que vai atrás, vai no cartório, tenta falar com o oficial, não fica simplesmente esperando As coisas as coisas acontecerem, é. acontecerem, né? E o ex-ocupante aqui, assim, ele aceitou a carta e, na verdade, antes de dar os 10 dias Ele saiu. úteis, ele saiu, pessoal. Então, a síndica falou, ah, tem um caminhão de mudança aqui, ele está fazendo a mudança. Ele literalmente deixou a chave na portaria, a gente não precisou arrombar a porta. E aí, é o imóvel, como vocês estão vendo aqui, né? Depois tem o videozinho do tour aqui, né? É, Então, mas de esse foi o toda processo. forma, a gente combinou com o oficial de justiça para vir fazer a emissão na Isso. posse para completar o processo, para ele certificar que o imóvel estava vazio, livre, desocupado de coisas e pessoas, para não ter nenhum problema lá na frente de alegarem que não, ainda tinha coisa no Uhum, imóvel, não, ele não tinha desocupado o imóvel. Então é importante, mesmo que tenha a informação, está desocupado, que venha com o oficial de justiça, que deixe ele certificar a emissão na posse, que deixa de certificar que não tem nada no imóvel, para não ter nenhuma alegação futura. Ah, não, eu deixei alguma coisa. Ah, não, eu não tinha de fato saído, eu só tinha uhum, começado a minha mudança. Então a gente levou o processo até o final, viemos com o oficial de justiça, ele cumpriu o mandado de emissão na posse, ele certificou que o imóvel estava livre e desocupado de coisas e pessoas, e de fato nós fomos emitidos na posse do imóvel. Então a gente cumpriu o processo até o uhum, final, e aí agora a gente finalizou a questão da emissão na posse. Então é importante entender que tudo tem um processo e ele uhum. deve ser levado a cabo até o final. Boa. Até dando spoiler aqui para vocês, ó, pode ver que os revestimentos são literalmente, né, novos, mas obviamente que isso aqui não é o nosso gosto, né? Então, não é o que a gente considera que é o que vai gerar mais valor para esse Para esse imóvel, imóvel, né? A gente que é o mais precisa atrativo. atualizar. Bom, o vídeo foi esse. Dúvidas jurídicas podem deixar aqui que a advogada vai responder. Vejo vocês no próximo vídeo aqui da Escola de Mox. Tchau. Obrigado, amor. Valeu, pessoal.